A vida, uma viagem e seus percalços. Para enfrentar as tempestades da vida, temos que dispor de vários pré-requisitos que são nossos salva-vidas. Muitas são as tempestades que encontraremos em nosso caminho. Elas são imprevisíveis, inadministráveis, não se subordinam ao nosso controle e são inevitáveis. E todos nos depararemos com elas em nosso caminho. Essa viagem tem início no nascimento. Seu término é na nossa morte. A despeito dos obstáculos no caminho, inevitavelmente chegaremos ao término dessa jornada de uma forma ou de outra, vencidos ou vencedores. A correnteza dos acontecimentos nos arrastam a todos e devemos, durante esse percurso, atentar para as orientações, para os ensinamentos do timoneiro que conduz o barco no qual percorremos o caminho à nossa frente. Nunca estamos isolados durante essa viagem, sendo importante a forma pela qual nos relacionamos com nossos companheiros de viagem. Não podemos ficar à deriva, à mercê das circunstâncias, pois assim só nos resta um grande desastre, uma ruína sem fim. Somente o timoneiro que conduz o nosso barco pode nos conduzir ao porto seguro. Por isso, imprescindível é ouvirmos sua palavra, a sua orientação, nos entregarmos aos seus cuidados. Não temos e jamais poderíamos ter o controle da situação por nós mesmos, nem sequer se participaríamos dessa viagem ou não. E isso está absolutamente fora do nosso alcance. Entretanto, aqui estamos porque um poder maior nos trouxe, um ser que tem absoluto controle sobre tudo e sobre todos, Deus. Ele nos ama e como a tudo o mais que criou. Foi Ele quem enviou o timoneiro a nos conduzir por este caminho ameaçador. Seu próprio Filho, o único capaz de nos conduzir ao porto seguro, ao eterno descanso. Seu nome é Jesus Cristo, o qual tudo criou, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Temos duas alternativas à nossa frente: descanso ou ruína eternos. Tudo depende de deixarmos-nos conduzir pelo único capaz de nos levar em segurança ao nosso destino, ao nosso eterno lar, o paraíso, na companhia do nosso Criador por todo sempre. Caso contrário, nossa existência carece de qualquer sentido. Há somente um caminho seguro à nossa frente, e somente o timoneiro conhece qual ele é. Sigamos sua palavra, sua direção, e estaremos para sempre seguros, em paz. É preciso, todavia, entender que esse não será para nós um percurso tranquilo, isento de intempéries, de dificuldades, a exigir de nós coragem, paciência, obediência, persistência. Estaremos cercados de ilusões, de armadilhas, de enganos que prevalecerão sobre os incautos, os quais confiam em seus próprios supostos recursos. Os obstáculos, os gigantes à nossa frente, poderão nos atingir fisicamente, mas em essência não podem nos aniquilar, pois não têm o poder de destruir nosso espírito. Embora a viagem seja passageira, suas consequências são eternas. Dependemos para nosso êxito
seguir o nosso guia, o timoneiro que conduz o barco no qual viajamos. O nosso Criador nos amou de tal maneira que veio Ele próprio, na pessoa de seu Filho unigênito, caminhar conosco durante a travessia desse tempestuoso percurso. Ele entregou-se a si para que tivéssemos vida e em abundância, a eterna paz após percorrermos esse tormentoso caminho. Assim deixou-nos Ele seu ensinamento na Bíblia. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Mateus capítulo 11, verso 29. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14, verso 27. Só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos: Jesus Cristo. Atos capítulo 4, verso 12. Ele é o único mediador entre o Pai e nós. Disse ele: todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, jamais o lançarei fora. João capítulo 6, verso 37. Crede em Deus, crede também em mim. Quem crê em mim está salvo, ainda que morra, viverá. Mas o que não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, verso 18. Eu sou a porta estreita. João 10, verso 9. Muitos por ela tentarão passar por seus próprios esforços, mas não conseguirão. Lucas capítulo 13, verso 24. Ama o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Marcos capítulo 12, verso 23. Eu não vim chamar justos, mas chamar pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 5, verso 32. Sem mim, nada podeis fazer. João capítulo 15, verso 5. Quem ouve as minhas palavras, eu o comparo ao homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, verso 24. Mas o tolo, o que não quer ouvir, construiu sua casa sobre a areia, e veio a chuva, e a levou, e foi grande a sua ruína. Mateus capítulo 7, verso 26. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6. O Supremo Criador de todas as coisas, nos deu uma porção de fé. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Portanto, quem teme não é aperfeiçoado em amor. 1 João capítulo 4, verso 18. E Deus é amor. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Se alguém te chamar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Mateus capítulo 5, verso 41. Se te bater em uma face, oferece-lhe a outra. Mateus capítulo 5, verso 39. Por que andais ansiosos, se não consegues acrescentar um côvado, ou 45 centímetros, à tua estatura? Mateus capítulo 6, verso 27. Aquele que busca abrigo no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmos 91, verso 1.
Atenta para o que sai da tua boca, pois isso vem do teu coração e pode te contaminar. Mateus capítulo 15, verso 18. Lembra-te que darás conta de cada palavra que disseres, pois não é o que entra pela boca que te suja, mas o que dela sai. Mateus capítulo 15, verso 11. Não retribua o mal com o mal, e sim com o bem, pois o que o homem semeia é o que colherá. Gálatas capítulo 6, verso 7. Conhece-se uma árvore pelo seu fruto, que suas ações, seu modo de viver, reflitam a luz que há em você, e assim estará agradando a Deus. Não se apegue às coisas desse mundo, porque a amizade com este mundo é inimizade com Deus, e daqui nada levaremos. Tiago capítulo 4, verso 4. Pelo seu modo de viver, pensamentos, palavras, obras, acumulará tesouros no céu, a verdadeira pátria dos filhos de Deus. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Mateus capítulo 6, verso 20. Nosso Salvador nos prometeu que voltaria para nos buscar, para estarmos eternamente em sua companhia. João capítulo 14, verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele deixou-nos muitos sinais indicativos da proximidade de sua volta. Falsos mestres, aumento da iniquidade, apostasia, fome, pestes, terremotos em vários lugares, guerras e rumores de guerra, desamor, esfriamento dos corações. Mateus 24, capítulo 7, Lucas 21, capítulo 11 e Marcos capítulo 13, verso 8. Disse-nos que os homens seriam jactanciosos, irreverentes, desobedientes a pais e mães, egoístas, irreconciliáveis, mais amantes de si mesmos que de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, verso 2 e Romanos capítulo 1, verso 30. A Bíblia fala muito mais sobre a segunda vinda de Jesus que sobre a primeira. Quando ela ocorrer com grande alarido, todo mundo verá, até os que o traspassaram. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Ele disse que veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. João capítulo 10, verso 10. A razão de estarmos fazendo esta viagem é a mesma pela qual fomos criados, para a glória de Deus, nosso Criador. Após sermos por Ele criados do pó da terra, deu-nos o sopro de vida e nos tornamos almas viventes. Gênesis capítulo 2, verso 7. Depois, quando cedemos às tentações do maligno, fomos privados da verdadeira vida, da vida espiritual, tendo apenas vida semelhante à dos animais. Tornamo-nos absolutamente incapazes de resolver nosso débito diante da perfeita justiça de Deus, que estabeleceu a pena de morte para o pecado. 1 João capítulo 5, verso 16, Romanos capítulo 6, verso 23. Porém, de tal modo nos amou que desde os tempos da eternidade estabeleceu um plano de salvação para nós, pelo qual enviaria seu Filho unigênito em carne, concebido na Virgem Maria por obra do Espírito Santo, Mateus capítulo 1, verso 18, para com seu próprio sangue vertido na cruz, o nosso lugar, pagasse pelo que jamais poderíamos pagar. 1 João capítulo 4, verso 10 e Gálatas capítulo 3, verso 13. A palavra de Deus diz que maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. E Jesus, o Filho unigênito de Deus, veio em carne com a missão de se entregar em supremo, único
e absolutamente suficiente sacrifício como pagamento pelo nosso impagável débito frente à justiça de Deus, quem estabeleceu a pena de morte para o pecado. Sua justiça exige o derramamento de sangue inocente, imaculado, para anular o débito contraído pelo pecado, e jamais houve outro justo, nenhum sequer. Por isso, nosso Pai Celestial uniu na carne do seu Filho o nosso pecado, livrando-nos da morte eterna ou privação na sua presença, porque o sangue de cabritos, ovelhas e novilhos não podem lavar a mancha do pecado. Hebreus capítulo 10, verso 4. Portanto, ele não deixou de punir o pecado e ao mesmo tempo nos salvou da morte eterna. Glorifiquemos a Deus por tão grande amor, pois somente ele é digno de toda a honra e toda a glória. Será que você tem ouvidos para ouvir? Leia a Bíblia, buscando a Deus enquanto ainda pode achá-lo. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.